Nós temos uma porção de corpos que podemos usar. Nós fabricamos estes corpos como vocês fabricam roupas. Quando precisamos operar nessa dimensão, usamos um determinado corpo. Nós temos força e poder incríveis que vocês jamais imaginariam e, no entanto, não interferimos no mundo de vocês. Isto porque ele está exatamente como nós queremos, como o projetista projetou. Vocês é que veem coisas erradas. Sob nosso ponto de vista, está tudo certo. E a tecnologia deles é o próprio corpo deles. O que começa lá com o Apple Watch, né, ou com esses agora os smartwatches, né, que monitora teu coração, monitora isso, monitora aquilo. Ela diz que os planos tendem o quê? A cada vez mais essas tecnologias entrarem no nosso corpo. Um pouco aí de Black Mirror, né? De alguma forma fariam uma supressão do poder da consciência, principalmente os poderes de conexão da consciência. Mas eu achei interessante essa questão de tecnologia, da maior tecnologia ser o corpo, né? E como que a gente, ou como é que a gente reagiria a esses movimentos de grandes corporações, por exemplo, que entendem ou que querem de alguma forma colocar seres humanos em rede de uma maneira artificial, né? O que mais a gente poderia fazer se esse movimento que a Rebeca tanto teme for de fato uma ameaça? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje estaremos aqui com o nosso querido Juliano Posati. Ele até tenho que baixar a ficha corrida dele aqui, porque é grande a ficha corrida dele, né? Marqueteiro, expert em estratégia militar, coach e filósofo, empreendedor, inquieto pela própria natureza, fundador da Posati Filmes e vários documentários por aí que vocês conhecem. Utilize o nosso chat, nossos comentários para interagir com o Juliano, para trazer perguntas e respostas, que é para que a gente analise uma mensagem extraterrestre. Olá, Pedro, e aí? Tudo certo? Sempre é bom analisar mensagens extraterrestres, porque a gente pensa que as coisas estão tudo errado, e eles dizem que não, está tudo certo, né? Eles conhecem a 10ª lei do universo, que diz que está tudo certo. E eles dizem assim: nós vivemos em profunda harmonia entre todos nós de nossa raça, e por isso estamos sempre bem. É completamente diferente de vocês humanos, tão isolados, sozinhos e solitários nestes corpos. Eles dizem: nós não somos assim, isolados nestes corpos, né? Nossas mentes, nossas almas são uma só, e estamos constantemente unidos uns aos outros, profundamente conscientes desta harmonia. Eu estava anotando a mensagem para poder comentar. Aquilo que vocês buscam meditando, tentando colocar as suas mentes em condição maior para sentir esta outra realidade, nós vivemos constantemente esta situação. Por isso, somos um. A partir do momento em que temos uma experiência individual, ela deixa de ser individual, porque meus outros irmãos podem sentir o que eu sinto, sendo o que eu sou, mas ainda nossas mentes podem conservar atos isolados. Nós temos uma porção de corpos que podemos usar. Nós fabricamos estes corpos como vocês fabricam roupas. Quando precisamos operar nessa dimensão, usamos um determinado corpo. Quando precisamos operar em outras estrelas distantes, em outras condições estruturais, usamos outro corpo, projetado para aquela dimensão. Eu tenho dezenas de corpos diferentes um dos outros, seguindo a mensagem. Mesmo para que eu possa manifestar no mundo astral de vocês, preciso de um corpo de densidade astral. Nós temos força e poder incríveis que vocês jamais imaginariam. E, no entanto, não interferimos no mundo de vocês. Isto porque ele está exatamente como nós queremos. Como o projetista projetou. Vocês é que veem coisas erradas.
sob nosso ponto de vista, tudo caminhando como deve caminhar. O tigre sendo tigre, o gato sendo gato, o homem sendo homem, com todos os seus aparentes defeitos, que não são defeitos. Há um ser vivendo dentro de seus limites, seus estados de consciência. Quando se atinge um estado de consciência diferente, o tigre deixa de ser tigre, o homem deixa de ser homem e muda na condição. Se você quer ver o mundo bonito, espiritualizado, com seres humanos como vocês, muito evoluídos, e aos milhares e milhares, basta você se projetar no plano astral e ir me visitar no 4º e 6º nível do planeta Terra. Vocês verão milhões e milhões de seres de alta espiritualidade. Quando se vai ao inferno, o que vocês esperam encontrar lá? Diabinhos, todos com chifrinhos, não é? Então, no saco de feijão se encontra feijão. Se você for à minha nave, vai encontrar uma porção de baixinhos. O que vocês querem procurar? Pensem, porque se procuram os baixinhos, já encontraram. Porque neste planeta existem pessoas com certo nível de consciência e outras com pouca consciência. Por que esta diferença? E a resposta é que são estágios diferentes de cada ser. Estados de consciência apenas, mas é perfeitamente normal. Entre nós também há. Há os nossos mestres da nossa raça. Klar-Lin é o nosso grande mestre, nosso orientador. Nós dissemos para vocês que ele é o nosso comandante, mas não é este o termo que nós utilizamos quando nos referimos a ele. Este é o termo humano de vocês, aquele que coordena muita gente, que comanda. Vocês chamam de comandante. Na verdade, ele é o nosso mestre, nosso conselheiro espiritual, é o que lidera nossas missões aqui na Terra. Klar-Lin é o nosso coordenador e chefe aqui na Terra. E se vocês soubessem quem é este homem, ele fica puxando a orelha para eu não contar. Ele brinca com vocês, mas um dia vocês vão se espantar quando realmente conhecerem nosso amigo Klar-Lin. Ele é muito venerado por nós e por muita gente deste planeta de vocês também. Ele tem se dedicado a este mundo há centenas e centenas de anos. Ele ama há muito tempo a todos deste mundo. Muitos de vocês já o conhecem. E ele é muito conhecido de vocês por aí. Nos planos espirituais, há muita gente que o conhece. E vocês também o conhecem. Antes de vocês encarnarem, de assumirem este corpo, certamente já ouviram palestrá-lo. Já ouviram palestrar. Falar para milhares e milhares de mundos. Imagina dar uma palestra para milhares de mundos. Esse acho que ganha do Galvão Bueno. Isso é que é engajamento, hein? Isso que é engajamento. Ele é como, e vou contar uma fofoquinha. Existem aqui no plano astral de vocês centros de convenções, com aparelhos grandes, como dos cinemas. Existem salas assim espalhadas por todo o planeta, em vários lugares, e de repente, a certa hora de determinado dia, o Klar-Lin aparece a cores e ao vivo e fala para milhões e milhões de seres que há no mundo. Vocês já assistiram nestes telões. Ficam lá ouvindo muitos mestres falando, ensinando, dando conselhos e orientando. Estou revelando coisas que não podem ser reveladas. Mas também tenho minhas regalias. Há determinadas coisas que não podem ser reveladas porque vocês ainda são criancinhas. Tenho muitas histórias para contar de como são as coisas por aqui. Como nós atuamos, como é a vida aqui em cima. Nós ensinamos vocês antes de encarnarem. Isso tudo a gente já sabe, né, gente? Vamos passar agora, já sabemos quem é o Klar-Lin. Vamos falar sobre a tecnologia deles. E a tecnologia deles é o próprio corpo deles. Porque Júlio tinha me falado sobre falar sobre tecnologias do futuro, né? Ou na nova Terra. E a tecnologia, ela nos adianta aquilo que a gente pode fazer com o nosso espírito mesmo, né? Seja a telepatia na comunicação, né? Seja assistir um filme numa televisão que a gente poderia assistir na nossa própria mente, tendo a memória plena, uma vez que em regressão mesmo se pode fazer isso, né? Esquentar comida, a gente não precisaria de micro-ondas, né? Toda a tecnologia é parte do nosso espírito que, como aqui a Terra tem suas inúmeras limitações anímicas, né? A gente precisa da ajuda dessas tecnologias, enquanto a gente não pode por nós mesmos, pela condição que o planeta nos traz, de acessar e fazer por isto. Mas isso, ao mesmo tempo, pode impedir, né,
a gente de avançar se a gente ficar muito dependente delas e deixar de desenvolver em nós essas qualidades e habilidades, como o que acontece na Terra, né? As pessoas vivem no telefone, no celular e não pretendem passar a explorar suas próprias capacidades e habilidades tão cedo, né? Então, é esse viés da tecnologia, né? A própria, que a gente traz aqui a própria Melissa Tobias, que nos fala, né, sobre raças extraterrestres que escravizam massas de pessoas através da tecnologia, né? Por a tecnologia trazer tudo para as pessoas e elas não precisarem fazer nada. E isso é uma acomodação cósmica do ser que faz com que ela saia do ser interior e fique só na mente, naquele mundo, naquela matrix, naquela coisa assim. E a alma deixa de avançar muito no cosmos e acaba se aprisionando dentro da sua própria mente, né? Então temos esse cuidado também. Aliás, Pava, eu às vezes converso com a doutora Rebecca Hardcastle. Hoje ela mora perto de Washington, né? A Rebecca começou o movimento de exoconsciência nos Estados Unidos e a Rebecca, ela tem demonstrado ultimamente muita preocupação com um movimento que está surgindo nos Estados Unidos de transhumanismo. Transhumanismo. O que é o transhumanismo? É a integração cada vez maior da nanotecnologia, da nanotecnologia, no corpo humano. Então, a preocupação dela, e ela circula ali em Washington, e, bom, desde os tempos que ela trabalhava com o astronauta Edgar Mitchell, ela circula em roda, como dizia os caipiras, nas hartas rodas da granfinagem americana, né, para captar recursos, né, e ela tem visto muito movimento, não é, onde cada vez mais, vamos dizer, o que começa lá com o Apple Watch, né, ou com esses agora os smartwatches, né, que monitora teu coração, monitora isso, monitora aquilo. Ela diz que os planos tendem o quê? A cada vez mais essas tecnologias entrarem no nosso corpo. Um pouco aí de Black Mirror, né? É a lente de contato, é o implante de memória, é um software disso, nanorobôs circulando na corrente sanguínea, nanorobôs para tratamento de câncer, etc. e tal. Uma série de tecnologias que, em tese, traria benefícios muito interessantes, mas, de alguma forma, e aí entra um pouco da teoria da conspiração, o americano adora essas coisas, né? Mas, de alguma forma, essa tecnologia incorporada, esses equipamentos incorporados ao corpo humano, de alguma forma, fariam uma supressão do poder da consciência, principalmente os poderes de conexão da consciência. E aí que há toda uma preocupação dentro do movimento espiritualista norte-americano, no sentido de, eles querem instalar uma tecnocracia, ou seja, de alguma forma, querem colocar os seres humanos em rede, mas de uma maneira artificial, como se fosse uma espécie de paródia, não é? Dessa ideia de egrégora, de consciência mais unificada, etc. e tal. Então, isso seria um risco, e interessante porque a Rebecca é uma pessoa bem madura, assim, bem ancorada, na minha opinião. Ela não é, tipo, muito brisada, assim, e ela tem demonstrado muita preocupação com relação a isso, né? O que evoca ainda mais uma importância do trabalho que a gente faz no Brasil, no sentido de despertar consciências, deixar as pessoas conscientes das suas habilidades psíquicas, da sua capacidade de conexão, porque se a consciência individual, se a individualidade, se a identidade, ela não for mais forte do que o movimento da tecnologia ou o movimento de massa da tecnologia, nós não precisamos nem de chip para ser manipulado, né, Paulo? Basta uma chuva de likes e uma chuva de compartilhamentos e os seres humanos já estão fazendo merda, né? Diga-se de passagem. Basta uma chuva de likes, basta uma chuva de compartilhamento, basta
um vídeo ter 1 milhão de visualizações, que a gente já tende a acreditar que aquilo ali deve ser verdade, afinal de contas tem 1 milhão de visualizações, não é? Então não precisa muito para subjugar a consciência que está fragilizada. O que faz, ou o que me chama a atenção nessa mensagem, no sentido de que cada vez mais é importante o trabalho, não apenas o trabalho que a gente faz no sentido de reconfigurar as consciências ou emancipar as consciências, mas também até de superar essa primeira provocação que esse ser faz aqui no começo, né? Vocês humanos solitários nesses corpos, né? A expansão da consciência, ela tende também ao mesmo tempo que ancorar nossa identidade, ela tende também a nos tirar desse complexo egóico, né? A nos levar para um outro lugar, um lugar de colaboração, de cooperação, né? Mas eu achei interessante essa questão de tecnologia, da maior tecnologia ser o corpo, né? E como que a gente, ou como é que a gente reagiria a esses movimentos de grandes corporações, por exemplo, que entendem ou que querem, de alguma forma, colocar seres humanos em rede de uma maneira artificial, né? O que mais a gente poderia fazer se esse movimento que a Rebeca tanto teme for, de fato, uma ameaça? Excelente colocação para refletirmos aqui. Bruno? Eu tô achando bem interessante, porque além disso que foi trazido nessa mensagem, várias outras coisas que eu vi hoje são extremamente compatíveis com que isso está... enfim, com esse assunto, são muito relevantes para esse assunto. E até como até o Juliano citou ali no início, que ele fala de ser solitários, né, e essa questão dos corpos que são a própria tecnologia. Mais cedo, acho que a Monize mesmo tinha compartilhado um vídeo, acho que do professor Laércio, sobre algum alienígena também, trazendo uma outra mensagem, no qual ele falava sobre essa questão da tecnologia deles ser baseada na própria união do todo, desse todos somos um. É como se eles vivessem constantemente nesse processo, e a tecnologia deles é baseada nisso, não é tecnologia como nós humanos pensamos, de, enfim, coisas eletrônicas, ou, enfim, baseada no calor, eletricidade e tal. Matéria morta. Exatamente, a matéria morta. Só que é interessante, claro, ele fala até que toda matéria viva somos nós, e a morta também. Isso também Ou seja, viva. Também faz parte do todo. Então, que eles falam, temos um poder que vocês não conseguem nem imaginar. Com certeza está relacionado a isso. Tipo, essa consciência está tanto neles quanto na matéria morta. Eles podem alterar isso de forma que a gente não consegue imaginar. Eu trouxe aquela mensagem aqui pra gente ler, que ela vai complementar, acredito. Vamos com um quebra-cabeça hoje que se juntou de uma forma que vai dar tudo certo no fim das contas, eu acho. Então eu vejo que nesse processo de usar tecnologia física para tentar conectar as pessoas sem ter essa abertura sem ter essa, digamos, entender esse processo de todos somos um, o que acontece é isso. Alguma parte vai subjugar as outras. A gente vai ter um processo onde alguém vai estar liderando os outros, e os outros viram simplesmente... Enfim, aí é que apresenta o problema. É verdade, mas num sistema de controle, né? Hoje em dia sempre que tentar controlar a população de alguma forma. Seja a ideia, seja o pensamento, seja a ideologia. Todo mundo quer comprar isso no mundo. O que é mais valioso, vendido, né? Que as mídias estão lá para fazer essa conversão das maior número de massa dentro da renda maior que ela pode gerar dentro da empresa que mais pagar, né? Então isso é uma coisa complicada nesse setor. A outra questão é a gente pensar se as pessoas vão querer. Há acontecimentos globais que podem vir a impedir isso, bem como hacks e dentre outras coisas. E também, né, eu penso assim, a gente vai ver aquela mensagem agora, depois do Juliano dar seu parecer, e do Bruno, mas eu penso assim que essa tecnologia que eles se referem, que eles vão mostrar aqui na mensagem, é de a percepção de que eles são o todo, de que eles já estão em cada ponto, que nem a nossa consciência ela está em todo lugar do universo, né? Que nem o rádio que a gente sempre fala, que o locutor está no universo inteiro. Tu vai movimentando o rádio pela cidade, vai estar sempre pegando o locutor,
O nosso corpo está sempre nos sintonizando a nossa consciência. Eles têm consciência de que os corpos são esses aparelhos só para que eles possam interagir com diferentes localidades onde a consciência está brotando e sendo gerada para auxiliarem ali naquele processo, mas que eles não se limitam a ser o corpo, porque quando eles são o todo, eles não estão mais no corpo, né? Eles podem, claro, operar em nível maior, seja corpos de matérias e massas mais sutis e plasmáticas, para terem maior articulação, né, dentro de tudo que a consciência deles permite que eles operem, né? Mas acredito que seja bem diferente da questão nossa aqui de colocar implantes dentro desse nosso corpo para que a gente se comunique via rede de computadores que recebem uma mensagem do WhatsApp. Tu recebe aqui, ó, na tua visão, né? Aqui o teu WhatsApp tá na tua visão aqui contigo, né? Porque tu tá com a lente lá de contato. Ou com a nanotecnologia que tá verificando dentro de ti doenças. Imagina o que é isso, porque o planeta ainda ele é expiatório, as pessoas têm doenças para expurgar a energia do perispírito. Eles não têm a menor ideia disso e já estão lá influenciando aquilo e tirando e adaptando com nanorobôs dentro do sangue. Eu acho que os seres humanos não têm consciência para isso e estão longe de ter. Por isso que eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, porque as diretrizes planetárias não vão permitir, porque só acontece o que elas permitem. E se elas permitem é porque elas julgam, não é essa palavra, mas que isso já seria possível, que faria mais progresso do que retrocesso. E eu não sei não, eu acho que talvez tenhamos outras mudanças, e espero que tenhamos outras mudanças antes disso vir a ser a realidade. Claro que a tecnologia sempre ajuda e pode ajudar em alguns casos, né? Mas estamos muito longe de virar, acho que essa Neurolink, assim, essa rede tão afincada, assim. Vamos ver a mensagem, depois a gente vê. Vamos ver o que vocês têm a nos dizer aí. Ô, Pava, é legal a gente pensar que no conceito de tecnologia, né? Porque tecnologia é um conhecimento que virou uma ferramenta capaz de criar movimento no espaço-tempo. Então, sei lá, eu tenho um conhecimento sobre agricultura, não é? Eu estou lá no início dos tempos, eu tenho um conhecimento sobre agricultura. Esse meu conhecimento sobre agricultura, ele me diz que eu tenho que colocar a semente no solo, cobrir de terra e regar. Isso é um conhecimento. Mas quando eu transformo esse conhecimento em ferramenta, ou seja, quando eu transformo ele em uma enxada, por exemplo, eu tenho uma tecnologia agrícola, né? Primitiva, mas é uma tecnologia. Então, de alguma forma, toda tecnologia é uma ferramenta que estende, que amplia a força da nossa vontade para interagir com o meio, para gerar movimento no meio. Então, se a gente entender tecnologia como um meio, né, que estende a nossa vontade, que estende a nossa força para atuar no ambiente que nós estamos, talvez a gente vai entender essa mensagem de um outro jeito se a gente tiver fresco esse conceito na nossa mente. Porque aí tudo bem, o meu corpo é uma tecnologia a serviço do meu espírito. Entende? Meu corpo é uma tecnologia a serviço do meu espírito neste planeta, inclusive, né? É verdade. E ainda é formado, né, e desenvolvido pela própria consciência. Porque se tem aquela pergunta, quem veio primeiro, né, o espírito ou o corpo? Porque a gente vê lá, a informação que a gente tem é que um plano de fundo do universo, a vibração de fundo do universo, gera desenvolvimento, né? Gera vida, gera transformações, gera evolução. Então as coisas elas começam a se juntar vibratoriamente e vão se desenvolvendo e eventualmente aquele sistema se organiza tanto, vira um sistema tão consciente que acaba gerando uma autoconsciência. Né? E assim a consciência começa a despertar, brotar no universo e ela vai desenvolvendo aquele veículo a qual ela vai tendo cada vez mais articulação, né? E chega num ponto onde, claro, estamos nós aqui, mas por o corpo ser reflexo da formação do corpo astral, não porque o corpo astral é reflexo da formação do corpo físico, né? Porque aquilo que a gente cresceu em outras dimensões, a gente pode formar nas dimensões inferiores veículos para que a gente se locomova em experiências. Eu acho que a próxima mensagem vai nos esclarecer bastante coisa. E essa foi a mensagem que a Monize nos trouxe hoje, do professor Laércio Fonseca, que o extraterrestre diz aprender mais e mais, aos poucos vocês vão compreendendo melhor a vida de vocês,
de cada um aqui neste mundo, nós estamos escrevendo e ensinando as coisas para este moço aqui. No caso era o Laércio Fonseca. Eu ouvi vocês discutindo, diz ele, vocês ficaram ainda muito confusos com as coisas, pois são bem diferentes de tudo que vocês pensam ou pensavam. Diz que vocês perceberam que tudo é muito organizado, tudo está muito certo. Vocês é que exageram com seus olhos as coisas, que enxergam com seus olhos as coisas erradas, mas no fundo está tudo perfeito, tudo sob controle, tudo dentro dos planos. Daí pergunta para ele que tipo de experiência nos enriquece mais nesse plano físico. Vou passar para a parte das do veículo, né? Ele diz que todas as experiências. Como essas manifestações acontecem no corpo físico, se não é o corpo físico que está vivendo isto? Bom, daí ele vai dizendo, né? Porque ainda não há separação entre você e o físico. O corpo físico e o homem são um só, até que se corte. Daí diz que quando se constrói uma coisa, cada vez mais você sente a unidade de tudo. Quando se constrói uma coisa, cada vez mais você sente a unidade em tudo. É por isso que vocês vão ficar abismados com nossa tecnologia, pois não existe diferença entre nós e nossas máquinas. Não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês entrarem em minha nave, que é uma grande máquina, nós não chamamos de máquina porque não é uma máquina, e eu pedir para vocês procurarem botões ou fios, não vão encontrar, e ela funciona. Agora eu pergunto para vocês, o que é nossa nave? E ele continua, né? Eu disse, uma continuação de vocês mesmos? E ele diz, isto mesmo, é uma continuação de nós mesmos. Nós operamos nossa nave como se fosse nosso próprio corpo. Ela é um invólucro maior do nosso ser. Porém, o nosso ser toca em toda a nave, pois a nave somos nós e nós somos a nave. Todas as nossas máquinas são assim, simplesmente um aparato, uma extensão do nosso ser. Assim podemos atuar de forma intensa aqui ou lá, desta ou daquela maneira. Isso explica aquela bolinha de luz que fica correndo para todo lado. Quem aí já viu a bolinha de luz? Faz parte de nós mesmos. Nossa tecnologia é assim. Nós não construímos máquinas, nós simplesmente ampliamos o nosso ser. É diferente, né? Diferente de nós aqui, a gente não está ampliando o nosso ser com essas nanotecnologias aí. As máquinas não são constituídas de matéria morta. É como se fosse uma estrutura biológica complexa. Estou confundindo a cabeça de vocês, pois estão muito distantes de compreender nossa tecnologia, mas eu já disse que... já viu... Por isso que falou que não precisa... Pois eu imaginaram... Você não tem... Não. Vamos passar. Isso aqui tinha mais a ver com o receptor da mensagem lá que ele estava falando sobre ele. Ela diz assim, continuando, é uma estrutura biológica de material biológico com vida? Foi a pergunta. E ele disse, não é esta biologia daqui não. É uma outra energia, outra estrutura dimensional, feita com matéria superior, diz ele. E continua. É muito mais simples do que vocês pensam. Por exemplo, pegamos uma nave de 1 km de comprimento e eu lá sozinho me sento num compartimento e pronto. Vocês não conseguirão distinguir quem é a nave e quem sou eu. Se você tocar lá na outra ponta da nave, eu sinto. O mesmo... Então a próxima pergunta. Posso dizer que vocês são uma coisa só? Ou que vocês criam esta condição? E a resposta é que nós somos um com o universo, não somos? Então somos um com tudo e com todas as coisas. Isso é bastante interessante, não é mesmo? Assim que a gente deve se sentir. E a pergunta é se essas coisas são vivas. Ele diz que... E não vivas também. O que é vivo e o que não é vivo? Pergunta ele. Tudo vive. Esta é a mensagem. Então é uma tecnologia diferenciada mesmo, dessa que nós pretendemos criar, que parece mais história de manipulação e controle, longe de consciência dos planos superiores da existência, né? Não tem tanta novidade nessa mensagem, né? Para quem assistiu o Alien... O Alien já tinha uma roupa que era orgânica, a nave do Alien era toda conectada, cheia de vida. Se você parar para pensar, o roteiro das mensagens e ao mesmo tempo o enredo de Hollywood, ele tem uma evolução contínua, né?
Quando ele fala, por exemplo, não tem botão e nem fio na nave, também não acho muita novidade. 2 pontos, né? Se a gente voltar para as antigas escolas de mistério no Egito, por exemplo, o complexo de Saqqara, pensado pelo sumo sacerdote Imhotep, era um grande equipamento quântico e não tinha fio, não tinha botão, ele era baseado em sólidos platônicos, em cristais de quartzo, em condutividade, né, e tudo mais. E o próprio General Ochoa, na década de 50, quando ele descreve em Um Mergulho do Hiperespaço que ele vai visitar uma nave, e o general era professor de mecânica racional, ou seja, entre aspas, de engenharia, e os seres levam ele em consciência para ver o motor da nave, né? Então você imagina, o engenheiro chegando para ver o motor da nave. Quando ele chega, é uma sala com formas geométricas alinhadas, um cone, com uma pirâmide, com uma esfera, com um cubo, ele não entendeu nada, né? Mas aquelas formas piramidais, quando remetem aos sólidos platônicos, não é, que são formas de organização da energia na dimensão material, elas são formas que canalizam energia. Então é visível que existe aí uma tecnologia, ou seja, uma forma de gerar movimento na energia que necessariamente não precisa de cabo nem de botão. É verdade. Realmente. Isso tudo é muito incrível, está construindo aqui o nosso conhecimento sobre esses assuntos tão interessantes. Para entender o porquê que precisa dessas formas geométricas, por que elas existem. E você falou da canalização. É só você pensar como se você estiver tentando controlar a água. Se você pegar uma peneira e jogar, ela não vai. Agora, pega um funil. Ele tem uma definição geométrica que aponta para onde você quer que aquele fluxo vá. Então, tá aí o motivo da geometria sagrada, enfim, a interação com a matéria da terceira dimensão. Verdade, muito interessante. O nosso corpo é a maior tecnologia que existe, né? A nossa tecnologia até hoje tenta imitar o nosso simples corpo, que não é tão... Mas ninguém conseguiu, né? A maior tecnologia que a gente conhece aqui na Terra, e não é uma tecnologia feita por seres extraterrestres, desenvolvida para nossa experiência aqui na matéria, uma máquina, entre aspas, né? Porque orgânica, ela consegue ser, por ela ser do mesmo, digamos assim, não digo formato que o universo, que a gente falou na conferência passada, que é do mesmo formato que o universo, imagem e semelhança, né? Mas por ela compreender os mesmos princípios do universo, a consciência consegue vir através dela, né? Ela consegue ser um sintonizador da consciência, que nem diz o físico Nassim Haramein, que nosso querido membro já nos falou aqui, né? Então, essa é a diferença das tecnologias, né? É ir com o universo e aproveitar suas dinâmicas e sua consciência, ou ir para meios mortos para simular alguma inteligência, né? Com certeza. Nossa, a gente tá tão encalacrado aqui nessa consciência da superfície da Terra, né? Que a gente não faz ideia das coisas aqui. É tão mais aquilo que a gente sempre imaginou do que aquilo que a gente sempre ouviu. Essa mensagem foi canalizada por quem? Não tem nome as mensagens dos extraterrestres. Eles inclusive disseram que eles não se apresentam justamente para não serem percebidos por algo que eles não são, que é a via física. Eu sempre digo que, né, o que a gente menos é o nosso corpo. Não é à toa que ele é a superfície, é a coisa mais superficial do nosso ser. Né? Tanto que quando a gente morre, a gente perde lá a fotocópia da fotocópia da fotocópia da fotocópia, que é o corpo mais denso, que é o que menos é a gente, é o que a gente perde lá. É um conjunto de células dessa dimensão só. Não explica nada do que a gente é. Sabe se foram os greys responsáveis pelos clones da Guerra de Orion? Bem provavelmente eles estão envolvidos. Parcela deles com certeza estão envolvidos. Eles são geneticistas responsáveis por clones e por isso correm para fazer o bem. Isso é engraçado que todo filme, série sobre acaba em terror, apocalipse e a Android. É verdade. Todo, né? É difícil, né? Ver um filme que não... sobre extraterrestres que não seja onde eles atacam, a não ser o Capax, o Caminho da Luz. Eu mesmo estou vendo uma série onde, no momento, está acontecendo isso.
O Android estava questionando sobre ele ter alma ou não, e o porquê teria. Tem que cuidar com a loucura de Hollywood. É grande, tem que cuidar. A nave... Porque depois as pessoas não acreditam. Será que eles precisam entrar em meditação para conseguir fazer este processo? O Nassim Haramein fala sobre que já conseguem desenvolver dispositivos onde o dispositivo consegue angariar um certo nível de consciência por ele ter as dinâmicas estruturais do vácuo as mesmas que ocorrem dentro do nosso cérebro, que são os nanotúbulos onde fazem vórtices de água, né? E como o Bruno estava nos falando, em vórtices de água, estruturas piramidais, são cones dentro do nosso cérebro que fazem vórtices de água. A água tem a geometria do vácuo, né? Que é o hexágono, então consegue transduzir a informação do vácuo para a biologia, por isso a biologia emerge da água. Analisa. Né? São assuntos de vídeos aqui no canal. E a Isabela também lembrou o AMI, e eu lembrei também que não temos mais tempo. Eu quero agradecer você por estar junto da gente mais uma vez lá dia 8 de julho no Congresso. A gente saiu já essa semana. Pode mostrar a arte, dá tempo? Pode. Olha só aqui, ó, falando de nave, olha que beleza. É a chamada do 5º Congresso. Bem com cara de Star Wars, né? É verdade. Uma nova esperança esse daí, hein? Você tá mais ou menos na posição do Obi-Wan Kenobi, viu, Obi-Wan Kenobi. Olha, nem falo quem é que tá de Darth Vader ali, hein? Darth Vader tá o James, que é da TV Bandeirantes. Ele vai falar pra gente sobre criatividade, que legal. Inovação. Bem legal. Crispim tá vindo do Piauí também, super parceiro. Então vai ser uma festa bem bonita aí, com certeza. E, aliás, todos os membros estão convidados para ir lá. E dia 8 de julho em São Paulo. Vai ser muito legal. A gente vai convidar bastante vocês ainda até lá. Um grande abraço e até mais.